A paz do Senhor Jesus a você que está conosco aqui pelas nossas multiplataformas, na nossa TV Manaim, ao nosso podcast, o nosso programa Sabedoria Financeira. Você tem acompanhado Sabedoria Financeira? Tem acompanhado aqui os nossos programas, os nossos episódios? Ah, que bênção! Tem orado por este programa, por toda a nossa produção. Isso é muito importante. E olha só, hoje começamos com um tema que protege famílias, carreiras e empresas. Nós vamos falar sobre responsabilidade civil e com a gente aqui, é claro, os nossos irmãos, nossos queridos amigos, pastor Moisés Coser, ele que é professor, economista, também conosco o ungido Vinícius Leão, ele que é consultor em seguros e previdência. Vamos juntos a partir de agora aqui, mais uma edição do Sabedoria Financeira falando sobre responsabilidade civil. Meus amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, hein? Pai do Senhor Jesus Jorge, pastor Moisés, a todos que nos assistem. Amém. A paz do Senhor Jesus Jorge, Vinícius, aos nossos queridos ouvintes. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui juntos. E olha só, nós vamos fazer aqui, eu quero fazer duas perguntas, já começando aqui o nosso tema. Eu quero saber o seguinte, o que é seguro de responsabilidade civil e para quem serve? Já fiz duas perguntas e uma aqui, meus amigos. Amém. Hein, Jorge? Se nós pegarmos a palavra do Senhor, lá em Provérbios 22:3, é melhor nós começarmos com aquilo que a palavra do Senhor nos fala, né? Nós temos muito ensinamento aí dentro da nossa palavra que o Senhor tem nos dado, né? Por exemplo, Provérbios 22:3, o prudente prevê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. Quer dizer, o seguro tem esse objetivo, né? Você prevê. Que nós vivemos num mercado de risco, país de risco, o seguro tem esse objetivo, né? Fazer previsão para possíveis riscos que no futuro virão. E reforçando, né? Responsabilidade civil. Responsabilidade civil é a obrigação que todo cidadão tem de reparar um erro ou um dano em função de um erro que ele cometeu. A responsabilidade civil profissional é o reparo de um erro no exercício da profissão. E, tecnicamente, a cobertura de responsabilidade civil está nos seguros mais básicos, por exemplo. No seguro de automóvel, você sabia que tem responsabilidade civil, Jorge? Eu não sabia. Então, quando nós falamos seguro de terceiros, né? Eu quero fazer seguro só de terceiros ou seguro completo do carro, né? Falando de forma coloquial, né, como os clientes normalmente falam. Os seguros de terceiros são duas coberturas de responsabilidade civil, que é a responsabilidade civil para danos corporais, que é se você machucar ou até pode até uma pessoa falecer no trânsito. Então, a cobertura de responsabilidade civil para danos corporais é para justamente reparar um dano de um erro que você cometeu no trânsito a uma pessoa. E tem a responsabilidade civil para danos materiais, que é justamente indenizar um outro carro, ou um muro, ou um poste que você pode ter batido no trânsito. Então, a responsabilidade civil ela está, na maioria dos seguros, acoplada ou de forma intrínseca ali, justamente porque em todo momento você pode ter uma situação voluntária ou involuntária de um dano que você pode ter cometido. Então, por isso que ele serve para todos, desde para quem é motorista de carro, até para autônomos, profissionais liberais e para empresas, pequenas ou grandes. É necessário ter essa previsão do risco, como o pastor Moisés bem colocou. Isso aí, Vinícius, você tem que prever, né, o futuro, né? Nós não sabemos o que acontece, né? A única certeza que temos é a morte, né? Mas e os riscos que corremos todos os dias, ao sair de casa, ao trabalho. Exato. Então essa é a vantagem de você ter o seguro, né, tanto na sua pessoa física, na sua pessoa jurídica, é exatamente o que a palavra do Senhor diz, né? É o prudente. O prudente prevê o mal e se esconde. Exato. Então tem que me preparar para possíveis danos que virão. E como o seguro ajuda quando alguém me acusa? Quando o cliente acha que eu errei, eu que cometi o erro, tem que pagar tudo, como é que fica essa situação? Mesmo que você prove sua inocência, né, ô Jorge, você tem as custas processuais. Você tem que contratar advogado. Mas não foi culpa minha. Mas aí a pessoa vai entrar na justiça, por questão
acidente com automóveis, né? Isso acontece demais. Bateu na traseira do outro, bateu do lado. O outro falou sinal, mas até você provar que você é inocente, você vai ter custos. Então, você tem custos com processos, tem que contratar advogado, vai para o juiz, demanda tempo, às vezes a audiência na hora do seu trabalho, você tem que sair cedo do trabalho. Então, você tem várias causas que vai conflitar com o seu dia a dia, né? E complementando a resposta do pastor Moisés, tanto no trânsito, até mesmo no exercício da profissão, por exemplo, há profissões que são muito mais sensíveis para esse tema, como, por exemplo, médicos. O Brasil só perde para os Estados Unidos em número de processos na área de saúde contra profissionais da área de saúde. Então, e muitas vezes o profissional fala assim, mas eu não erro. Mas você não precisa errar. Basta a outra parte entender que você errou. E em muitos casos, como por exemplo na área de saúde, o ônus da prova é invertido. O que é o ônus da prova? A pessoa que está te acionando, ela não precisa provar que ela sofreu o dano, basta ela reclamar. Por quê? O paciente, por exemplo, na relação médico-paciente, ele é considerado hipossuficiente, ou seja, ele não tem condição técnica, ele não tem recursos para provar que ele sofreu um dano. Então ele vai lá, o médico fez uma cirurgia aqui, eu fiquei pior depois da cirurgia. O médico vai ter que gastar com perícia, advogado, com todo o recurso para demonstrar que ele, tecnicamente, não teve falha. E isso, por mais que ele seja inocente, que ele prove isso, já está provado estatisticamente que, por exemplo, um médico, para provar a sua inocência, se ele for acionado nas 3 esferas, civil, administrativa, que é o caso, o órgão, né, do conselho, CRM, e na esfera criminal, ele vai gastar só com custos judiciais, perícia e advogado, entre 120 mil e 150 mil reais. Então, o seguro de responsabilidade civil, ele vai atuar na parte da indenização também, mas ele atua em todos esses custos de defesa. Então, ele vai permitir que você não tenha que dilapidar o seu patrimônio para se defender numa situação em que você está certo. Então, é justamente a previsão de risco bem colocada no texto que nós usamos hoje. E há algumas seguradoras que dão, inclusive, coberturas para comunicação de crise, reparo da reputação. Por exemplo, sai uma notícia, igual nós tivemos há anos atrás, uma médica de Curitiba. Você jogar no Google aí, você vai achar médica Curitiba eutanásia. Você vai ver o caso que foi para uma grande reportagem. Ela foi acusada, a carreira dela praticamente acabou, só que anos depois ela foi inocentada. A notícia da sentença nunca é da mesma proporção que a notícia da crise. Então, o seguro de responsabilidade civil te ajuda, inclusive, nisso, a você ter verba para reparar a sua honra. Agora, Vinícius, você pode citar aí exemplos do dia a dia, exemplos rápidos aí do dia a dia, para poder ajudar aqui o nosso irmão, nosso amigo, nossa amiga que está nos acompanhando? Perfeito. Um que nós colocamos foi o do automóvel, né? E eu já falei aqui em programas anteriores, muitos, por não entender a complexidade do seguro de automóvel, parece ser bem simples, né? Fazem o seguro pensando só no casco. O que é o casco? O próprio carro. Né? Eu estou preocupado com o carro, terceiros, pode diminuir. Uns colocam lá, põe 25 mil para terceiros, 50 mil para terceiros. Hoje tem carros rodando aí de 500 mil, de R$1 milhão, em que se você bate e quebra uma lanterna, a lanterna é 30 mil, 20 mil reais a lanterna. Quase o preço do carro da gente. Exatamente. Então, você tem que dimensionar o seguro de responsabilidade civil, tanto para danos materiais como para danos corporais, de acordo com a realidade da região que você mora, dos carros que você está convivendo. E o dano corporal é importantíssimo. Se você se envolve involuntariamente num acidente de trânsito e você deixa uma pessoa inválida, se ela tem 30 anos e ganha 2 salários mínimos, a indenização mínima que o juiz vai dar é de R$1 milhão. Né? Porque tem a questão do lucro cessante até quando a pessoa tem idade para se aposentar. Então, danos corporais, eu sempre recomendo, não faça menos de 500, 600 mil reais. Porque a seguradora ela é especialista em gestão de crise. Então, ela sempre vai procurar resolver com um acordo, sem judicializar. E com uma verba mínima de 500, 600 mil, você consegue fazer uma boa composição. É claro que a vida não tem valor, mas no final da conta o processo judicial ele não vai discutir questões emocionais, ele vai discutir valores. É disso que nós estamos falando. Outros exemplos,
profissional contratado para um serviço de entrega, a entrega não é feita. Dependendo do objeto da entrega, pode ser algo de valor. Se você tem uma empresa de entrega, você vai ter problema. Um prestador de serviço danifica algo no local do cliente. Então, nós falamos muito de médicos, contadores, advogados, mas são várias as profissões que têm essa questão e também empresas. Né? Nós estamos agora com uma notícia fresca nos noticiários, com uma empresa de bebidas que está com o líquido adulterado. A responsabilidade civil também entra nessa questão de contaminação de produtos. Então, são várias as utilidades para proteger o patrimônio e o capital. A empresa vai ser corresponsável, né, Vinícius, Exatamente. por esse fato, né? Apesar não algo que ocorreu externo, mas está a marca da empresa, está o nome da empresa, a empresa vai responder civilmente ou até criminalmente, né? Porque ela é corresponsável por aquele ato ali, né? E muitas das vezes a empresa é acionada primeiro porque é mais fácil identificar a marca, né? Exatamente. Aí depois se vai atrás da linha do tempo de aonde pode ter acontecido a contaminação. E é importante porque numa situação como essa, com contaminação em massa, normalmente a justiça faz o quê? Bloqueia a conta da empresa e bloqueia a conta dos sócios, né? Para garantir uma possível execução no futuro. Se você está com o seu patrimônio todo bloqueado, como é que você vai ter recursos para se defender? Como é que você vai pagar funcionários? Então, é uma crise que vai gerando outras crises em cadeia. Se você tem uma apólice de seguro de responsabilidade civil bem estruturada, você consegue anexar isso num processo. Olha, eu tenho isso aqui garantido por uma seguradora e a justiça libera o seu patrimônio até o limite da apólice que você tem. Porque você tem garantias de que numa possível execução você terá a cobertura necessária. Meus amigos, é o seguinte, estamos chegando aqui quase ao final, né, do nosso programa Sabedoria Financeira, mas eu gostaria que vocês deixassem aqui um passo a passo simples, praticamente um checklist de como contratar sem complicação nenhuma, sem complicação. Um passo a passo, bem simples aí pro entendimento aí de quem está nos assistindo nesse momento. E lembrando, Jorge, né, que estamos falando seguros tanto para pessoa física, Sim. né, tanto para empresas, que todos nós somos sujeitos, né, a esse tipo de risco. Mas o que você deve fazer? Eu sou uma pessoa, um funcionário. Aí você tem que listar o seguinte, descrever o seu trabalho. Há risco no seu trabalho? Ou você é um profissional liberal, né, autônomo, né? Existe risco no seu trabalho? Você prevê algo que pode acontecer no futuro devido ao seu trabalho, ao seu ato que você praticou ali? Essa é a primeira coisa, né? Você descreve ali o seu trabalho. O segundo é listar os riscos que existem. Quais os riscos que existem nesse trabalho? O trajeto que eu vou para o trabalho, se eu vou de carro, se eu não vou. Né? E depois você escolher um limite compatível com o tamanho, né, do seu planejamento financeiro, né? Que você vai ter que pagar aí, normalmente seguro anual, você divide aí, né? Tem parcelas, né? O seguro do carro, você vai pagar no ano. Aí normalmente divide em 6 parcelas, 12 parcelas, né? Para ter um valor menor para caber no seu orçamento. Então, o passo a passo é esse, né? Descrever o seu trabalho, listar os riscos que existem e escolher o limite. É claro, a empresa que vai fazer a pólice de seguro, né? Bem colocado, pastor Moisés, porque há diferenças de coberturas entre seguradoras. Então, você deve procurar um especialista para poder esclarecer essas diferenças e ver o que realmente você precisa. Né? E sobre o limite, é importante também o limite de cobertura. Né? Porque, por exemplo, citamos o exemplo de um médico. Se o médico gasta, em média, 120 mil a 150 mil reais para provar que está certo, então contratar um limite de 100 mil reais não vai ser suficiente. Então você tem que dimensionar pela sua especialidade, pelo risco da sua profissão, o risco da sua empresa, e sempre guardar provas de tudo que foi feito, um acervo dos serviços prestados. No caso do médico, um prontuário bem feito, um alinhamento de expectativas. Hoje tem muita questão da cirurgia plástica. Eu quero fazer uma cirurgia plástica e ficar com o rosto bonito igual o do ator ou da celebridade e tal. Isso não é possível. Então, você tem que ter um prontuário, um contrato de cirurgia, alinhando bem essa expectativa, porque depois a pessoa, não gostei, aciona o médico e como faz. Então, é um exemplo bem extremo para projetar isso para as outras profissões também. Porque, às vezes, o cliente tem uma expectativa bem acima da realidade, você precisa alinhar isso com um contrato bem feito, com um prontuário bem feito. Né? E ter isso tudo porque, num possível acionamento, a corretora, a seguradora que vai te dar apoio, vai precisar disso para poder te defender. Então, é muito importante essa parte do processo de contratação.
Você está acompanhando Sabedoria Financeira, estamos chegando aqui ao nosso final do nosso programa. E hoje aprendemos que o seguro de responsabilidade civil é prudência sim, aplicada para a vida real. E isso mesmo, protege caixa, a reputação. E no próximo episódio nós vamos falar sobre profissionais liberais. É isso mesmo, vai ser uma sequência maravilhosa, fantástica para você acompanhar aqui com a gente. Meu amigo, olha, quero agradecer a vinda aqui do pastor Moisés, do Ungido Vinícius. Muito obrigado pela vinda. Até o próximo episódio, hein? A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jorge, Vinícius, nossos ouvintes. Paz do Senhor a todos. Obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, de estar juntos com os irmãos. Amém. Rádio e TV Manaim, juntas anunciando o Evangelho Eterno.